Para 2012, já temos informações de que no STJ, no TST, no TRF da 2ª, 3ª e 4ª regiões, em 8 tribunais de justiça, pendem cerca de 190 mil recursos extraordinários com temas que já estão sendo identificados para o efeito de elaboração de nossa pauta de julgamento. E também obtivemos, nos juizados especiais federais, informações de que 6 temas, os quais Vossas Excelências encontrarão especificados no relatório de atividade de 2011, são responsáveis por aproximadamente 150 mil recursos de seus estoques. A segunda ação que empreendemos refere-se a aspecto relevante na concepção da segunda versão do peticionamento eletrônico, amplamente discutido com os gabinetes da Casa, OAB, Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, Defensorias e Procuradorias. Tal versão contém lista de peças essenciais, as classes das ações processuais que nesta Corte podem ser ajuizadas. O caráter didático dessa medida, que permite aos advogados a conferência de todos os requisitos necessários ao bom sucesso das postulações, contribuirá para a redução do número de petições ineptas por razões de ordem formal, em benefício do jurisdicionado e do melhor aproveitamento dos recursos que compõem o aparato judiciário. A terceira ação atesta o relevo que mereceu o papel constitucional da Corte, segundo o aumento do número de ações de controle concentrados levado a julgamento. Neste ano, ou seja, o ano 2011, julgamos 106 ações diretas de inconstitucionalidade, o que significa um incremento na ordem de 52% com relação aos anos anteriores. A quarta ação que merece registro diz com a racionalização dos trabalhos da Corte, mediante alargamento das classes processuais de competências das 2 turmas. A medida desafogou os trabalhos do plenário, que pôde julgar, para citar apenas 2 classes, 17 inquéritos, o dobro do que julgou em 2009 e 2010, e 201 reclamações, aumento de 18% em relação à média dos anos anteriores. Neste resumo, anoto ainda que tiveram lugar relevantes julgamentos. Decidimos que as manifestações em favor da descriminalização da maconha e a realização do exame da OAB não ofendem a Constituição. Discutimos importante legislação, ou seja, alguns aspectos da chamada Lei da Ficha Limpa, descartando a possibilidade que ela entrasse em vigor no mesmo ano em que foi promulgada. Assentamos que a vaga decorrente do afastamento temporário de parlamentar pertence à coligação formada à época da eleição e não ao partido. Julgamos que o aumento do IPI para veículos automotores só vigora a partir da 2ª quinzena de dezembro de 2011 e que os valores pagos a maior devem ser restituídos. Reconhecemos a constitucionalidade da união dita homoafetiva, reconhecendo-lhe regime análogo ao da união de casais heterossexuais. E decidimos que é constitucional a lei que criou o Piso Nacional do Magistério em 2008 e determinou que nenhum professor da rede pública de ensino com formação de nível médio e carga horária de 40 horas semanais pode ganhar menos de R$ 950 por mês. E, por fim, relevo que outros mistérios importantes foram cumpridos pela Corte, tais como a ativa participação nas discussões sobre os projetos de reforma do Código do Processo Civil, do Código Penal e do Código Eleitoral. Fecho aspas. Além dessas realizações, senhor presidente, cumpre lembrar, ao fim, a recente aprovação da Lei 12.506, que instituiu o aviso prévio de até 90 dias para o trabalhador, regulamentando esse importante direito previsto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal.
numa iniciativa que representa um dos mais notáveis resultados do permanente e profícuo diálogo institucional que o Legislativo e o Judiciário vêm travando já há algum tempo, a começar por meio dos sucessivos pactos republicanos, os quais têm contado também com a participação do Poder Executivo. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, depois de iniciado o julgamento de 3 mandados de injunção sobre o tema, suspendeu a sua deliberação em 22 de junho de 2011 para aprofundar os estudos, inclusive para avaliar as iniciativas parlamentares em curso. Nesse ínterim, o Congresso Nacional decidiu dar prosseguimento ao exame de projeto de lei em tramitação acerca do assunto, aprovando-o e encaminhando-o à sanção presidencial. Por meio desse louvável esforço coordenado, os 3 poderes da República colocaram termo a um quadro de omissão na regulamentação de um direito constitucional que se prolongava há mais de 23 anos. Então, senhor presidente, fazendo votos de que esse salutar entendimento entre os poderes possa aprofundar-se cada vez mais, o Supremo Tribunal Federal, em nome do Poder Judiciário, augura ao Congresso Nacional um ano pleno de realizações em prol da grande nação brasileira, como vem fazendo ao longo de sua exemplar história.